Olá, olá e muito bem-vindo ao PokerCast Plus. Eu sou o Guilherme Calil Eu sou o Marcelo Lanza. e chegamos à entrevista desse casal maravilhoso, Marcelo Lanza. Que alegria! Lígia e Caio Mansur. Eles chegaram no PokerCast. Marcelo Lanza, já era tempo. Já era tempo, tá doido. A turma tem história, rapaz. A turma tem muita história. Definitivamente. Aliás, histórias são que não faltam nessas entrevistas de Lígia e de Caio. Cara, foi muito especial falar com ambos. Lembrando, claro, que o PokerCast chega a você pela H2Bet, pela SX Poker e pela Go Staking. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercastplus@gmail.com, Instagrams e Twitters, @pokercastplus, @guicalil e @lanzamaia. Nosso telefone é 31 97518 9609 para nos mandar mensagens de WhatsApp, entrar no nosso grupão e nos mandar áudios. O áudio de Mia Benes regulou na semana passada. Então avisa lá que a mística está mantida, a conta deu certo e ela hitou essa semana, viu? Viu? Isso fica a dica para quem não está mandando áudio. Fica a dica. Exatamente. E, professor, vamos direto para a nossa sessão de notícias, já que saíram os rankings do BSOP. De cara, eu já te falo o seguinte, Lanza, os rankings significam muito pouco, porque a gente teve uma etapa Summer, né, do BSOP, que foi uma etapa menor, ainda tem o Intermillions, Millions, e aí tem as etapas fora São Paulo, mas o indicativo do que você havia apontado está lá, Marcelo Lanza. Brasileiros estão nas pontas, no plural, dos rankings. Eu falei. Rapaz, isso aqui não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, entendeu? Mas é importante a gente estar sempre puxando o ritmo lá na frente. É isso que importa. Nós temos que ganhar de ponta a ponta. Chega. Exatamente, Marcelo Lanza. E ponto é ponto, né, cara? De ponta a ponta e cada ponto conta. Então, o ranking atual está com Leonardo Carlesi como líder do ranking, seguido por Thiago Pinheiro e Renan Buriti, primeiro, segundo, terceiro colocados brasileiros, quarto colocado, Jorge Castillo, chileno. Jogador do ano, High Roller, todos os brasileiros no top 5, sendo que Ivan Limeira está na ponta, seguido por Thiago Crema, depois o Victor Onizuka e Matheus Rocha, o quarto colocado. O Espera aí que no quinto colocado ali, você só esqueceu um dono de bracelete no ranking principal. Só isso. Coisa à toa. Perfeito, perfeito. Não custa, né, cara, a gente chegar Não no custa, número né? 5, que é Aloysio É, Dourado, o dono de um bracelete de Badug, né, Lanza? exatamente. Dono de um bracelete de Badug que provou que Badug é pôquer para o Brasil. Para o Alan, né? O único que duvidava disso era o Alan. Mas aí, a gente fala pro Brasil pra gente não expor a pessoa. Você vai lá e plá, toma, Alan, Tem que toma pregar mais na essa. porta mesmo. Tem que pregar na porta mesmo, exatamente. Na tampa do ranking, na ponta do ranking feminino, Luzia Serafim, seguida por Paloma Amorim, as quatro primeiras colocadas brasileiras. Jogador do ano Mixed Games, ninguém menos. E o homem, a lenda, Pedro Barossi, responsável pelos Cash Games insanos de 40 modalidades, que estou indo jogar em Santa Catarina mês que vem. Pedro Barossi é o líder. No pote limite, Omarra, tá tudo embolado, mas primeiro colocado, Thiago Pinheiro, seguido do Lúcio Antunes, depois Victor Gomes. Quarto colocado, meu professor Ivan Santana, que homem maravilhoso. Aí sim, aí sim. Não, tá com aquelas diferenças pequenas, de começo, né? Literalmente começo de temporada ali, mas nós temos um, dois, três, quatro, cinco rankings com cinco nomes aqui na nossa lista, 25 nomes. Temos a Dária, que é a russa, como jogadora do ano em quinto, e o Jorge Castilho em quarto, que é duas bandeiras diferentes, está tudo certo, média boa, média respeitável, e que continue assim até o final. E Marcelo Lanza, saiu a grade do próximo BSOP São Paulo, 18 a 24 de março. Olha, que eu devo estar em São Paulo, eu devo. O que nós temos que descobrir agora é se vai dar para jogar aquele Mixed Games ou não. Vamos ver, vamos descobrir logo mais. Tô com vontade de jogar um mixedzinho bolado, bolado, então também temos chance de marcar presença.
Se eu fosse você, ia para Santa Catarina, porque o Garrido está fazendo aquele encontro nacional de Mixed Game por lá, e vai ser loucura máxima, viu, professor? Inclusive, estou garantido e já tenho 2 vagas de satélite para julgar essa parada. Que homem maravilhoso. Que homem maravilhoso. Que máquina. É isso mesmo. Lá vai ser bom. Lá vai ser bom também. Nada parece deter-me, tá? Tô indo para fazer barulho, vai ser legal demais. Eu vou te falar que você vai ouvir muito meus nomes aqui nessas páginas, tá? Aí sim. Para nossa segunda notícia, Marcelo Lanza, recentemente Maurice Hawkins ganhou mais 2 anéis de WSOP. O homem tem 23 anéis, ele amplia o recorde mundial. E por que eu coloquei aqui essa vitória dele, cara? Porque a gente sempre teve sorte com os nossos embaixadores, né? A turma geralmente é uma turma boa, uma turma que cuida bem do poker. Não é o caso do Maurice Hawkins, cara. Ele é um jogador que nós já falamos aqui, problemático. Ele tomou um cacete no home game, tem um vídeo que vazou dele, enfim, né? Realmente, indo à luta corporal, o Poker News reportou que ele tem que pagar no home game antecipado, enquanto os outros jogam no crédito. Já teve problema com investidores, acusações de angle shooting, jogador que faz trash talk, mas impressionante, cara, como puxa o homem. Rapaz. Assim como na vida, no poker, né? Não tem que ser boa pessoa só para ganhar os negócios, não. Impressionante. Eu joguei com ele, eu conheço ele. O Maurice Hawkins, É, Marcelo Lanza, é isso? conheço, joguei com ele o satélite do Main Event da WSOP de 2023. Que eu e ele puxamos a vaga, inclusive, nós estávamos na mesma mesa durante, sei lá, jogamos 4, 5 horas junto. Ele realmente é bem falastrão, mas eu acho que ele estava num momento mais quietinho. Ele ameaçou abrir a boca, um cara do outro lado lá já deu nele um esporro, foi um negócio meio assim. Eu falei, quem que é esse cara? Aí depois passa um pouquinho, ele crava um bracelete, um anel desses e eu entendo o porquê que o cara quer mandar ele calar a boca. Mas, mas é fato, os anéis do circuito e ele são uma combinação que é impressionante. Cara, impressionante, velho. Quer dizer, o cara mirou, né? Escolheu um foco para a vida dele e conseguiu, né, velho? Vem acertando. Que brilho. Parabéns para ele, independente de, pelo lado pessoal, ele merecer ou não. No poker, certamente, alguma coisa de muito certa o homem está fazendo, Marcelo Lanza. Ah, cara, 23 anéis é muita coisa, mano. É Definitivamente. muita, cara, é muita coisa. E não adianta Exatamente. falar assim, tem muito mais WSOP Circuit. Cara, tem, mas são 23 anéis, velho. 23, velho. 23, o cara é o Senhor dos Anéis. Lord of the Rings. Senhor dos Anéis. É ele, velho. É ele, velho. Impressionante, impressionante. Bem, Marcelo Lanza, fechando nossa sessão de notícias, o que está rolando é o Poker Go Tour Mix Series. E nós estamos no 5º evento agora. Os 4 primeiros eventos, como era de se esperar, que foi um Horse, um 8-game, um Torce e mais um 8-game, foram vencidos por grandes nomes do poker. Tino Rim, Justin Liberto, Tino Rim, para falar em polêmica, né? Justin Liberto, Ryan Henning e Nick Schulman. A do Nick Schulman eu assisti a íntegra dessa mesa final e neste momento acabei de mandar o grupão do PokerCast. Uma das vantagens de estar no nosso grupo, falei, olha a nossa lenda aí jogando, ele entra como um dos menores stacks neste momento, enquanto gravamos dia 9/2 às 8h57 da noite. Patrick Leonard tem 1.150.000 fichas e Yuri Zivelevski tem 6.800.000 fichas. Aí sim, hein? Aí sim, hein? Eu não vi isso antes. Porque, tá aí um programa que é legal. Pra gente que gosta assistir ao vivo, o Mixedzinho é gostoso demais, viu? Definitivamente. Definitivamente. Então, assim, ao término da transmissão, assista. Para quem está ouvindo isso em casa, a stream deve ficar lá no PokerGo Internacional. E vamos para a nossa entrevista, Caio Lígia Mansur. Não sem antes falarmos da SX Poker. A SX Poker é a maior holding de poker do mundo e a sua casa, seja você jogador, agente ou dono de clube. Você tem um satélite para o seu torneio que você quer fazer? Traz para a SX. Vamos, a gente liga para Marcelo Lanza, combina bonitinho com você
Você vai poder colocar seu satélite lá, fazer seus jogos e para você que tem um grupo de poker que seus amigos jogam online, você pode trazê-los para SX e conseguir uma renda passiva legal demais. Vamos de SX Poker. Liga para lá, fala que você chegou lá pelo PokerCast ou ligue direto para nós. Vamos de Caio e Lígia Mansur. E com grande alegria recebo aqui este casal fantástico. Já vinha há muito tempo querendo trazer vocês para o PokerCast, e aí chega num momento que é um momento mágico. Temos Caio Mansur, que é novo, inclusive, nova conta de Instagram. Imagino que sei quem é a responsável por essa nova conta de Caio Mansur no Instagram. Nós vamos falar, claro, disso tudo. Tem um milhão de casos maravilhosos. Muito bem-vindos. Lígia Mansur, muito bem-vinda. Caio Mansur, campeão paulista, bem-vindos ao PokerCast. Bora, obrigada pelo convite. Vai ser uma delícia. Vamos lá, Calil. Vamos contar as histórias ao longo dos anos aí. Essa Que, trajetória grande que nós temos aqui no poker. que demais, que maravilhosos. Eu costumo começar a pergunta com quem é a pessoa antes do poker, mas no caso de vocês, eu vou mudar um pouquinho. Nós vamos falar um tanto de vida fora do poker, mas começo perguntando o seguinte: você, Caio, e você, Lígia, se consideram o quê? Somos profissionais de pôquer? Somos empresários recreativos? Qual que é a denominação que vocês se dão no pôquer? Bom, eu me considero um recreativo regular. Inicialmente, mas antes, no começo, eu era muito mais recreativo do que profissional. Eu nunca fui profissional porque eu nunca vivi exclusivamente disso. Mas ao longo do tempo eu fui cada vez jogando mais e mais e mais, e aí virou um recreativo regular aí que considera essa renda extra como profissão também, né? Mas eu não, a minha profissão é empresário, trabalho no ramo de comércio de combustíveis, né? Tenho posto de gasolina. E o poker virou uma segunda linha e uma segunda renda, na verdade, mas eu não vivo exclusivamente disso, então eu não me considero um profissional do poker. Mas como eu sempre joguei no mais alto nível com um monte de profissional, você acaba se meio que profissionalizando assim, entre aspas, né? E conversando com vários deles, tal, e acaba aprendendo com vários deles também. Então, assim, você acaba se considerando um pouco profissional também. Que E demais. E você, Lígia? Essa pergunta é muito complicada, né? A gente vem há muitos anos com essas discussões, né? E você é o quê? Recreativa, regular, profissional? Profissional é quem vive do jogo, né? Do nosso esporte, na verdade. Eu fiquei um bom tempo como uma regular, vivendo dos meus torneios diários do H2 e nas outras casas. Com o tempo, isso foi se diminuindo, porque virei mãe, e aí eu acabei parando, né, de jogar e sendo regular. Faz uns bons tempos que eu não jogo até qualquer tipo de main event, tanto CPH quanto VSOP. E agora eu tô conseguindo ver se eu volto. Então, já arregacei as mangas. Esse começo de ano já foi. Lógico, eu tô começando bem aos poucos, torneios mais com os garantidos menores e tentando entender como é que tá o jogo hoje em dia e até a voltar com essa engrenagem. E vamos ver o que dá, mas parece que não tá ruim, não, viu? Que beleza, que demais. Lígia, você falou que é mãe. É mãe de quantas e de quais idades? Crianças. Sou mãe de dois filhos, tô com um menino que vai fazer 11 e uma Uhum. menina de 6 anos que vai fazer 7. Inclusive, quando a Nicole nasce, eu ainda estava bem regular, né, jogando bastante. E aí eu saía correndo, parava em intervalo, voltava para casa, dava de mamar e voltava de novo. Ainda dava, mas aí conforme eles vão crescendo eles têm a necessidade, né,
E os horários também são muito complicados de torneios live, né? Porque eu sempre fui jogadora live, o online eu não me adaptei, é outro estudo, é outra coisa, e eu chegava muito tarde em casa. Aí não dá, né? Você acaba não dando tanta atenção, não prestando atenção no desenvolvimento deles, e aí vira um outro estudo, né? Que você tem que estudar como preparar essas pessoas, né, para o mundo. E aí você está totalmente exausta, então não dá. Agora que eles estão um pouquinho maior, eu vou tentar voltar, mas não do jeito que eu jogava, em alguns torneios que acabem mais cedo. E aos pouquinhos, quem sabe, mais para frente eu retomo tudo. Que demais, que incrível. A sensação, eu comecei a frequentar o poker de São Paulo ali pelos idos de 2010. 2009, 2010, e a sensação que eu tenho é que vocês sempre estiveram lá. Apesar da pouca idade, É, apesar de serem um casal jovem, a sensação que eu tenho é que quando o poker começou, que eu frequentava os clubes de São Paulo, sempre estava esse casal maravilhoso e simpático nos clubes. O que que vem antes, o relacionamento ou o poker? O pôquer veio antes, né? A gente se conheceu no pôquer, na verdade. Eu já jogo há muitos e muitos anos. Eu comecei, na verdade, a jogar pôquer naquele tradicional cartas fechadas, né? 5 cartas e troca três, aqueles stick, aquelas coisas, aqueles jogos antigos. Quando eu tinha de 12 para 13 anos de idade. Isso Uhum. faz 32 anos. é Isso nóia. em 92, 93, assim, comecei a jogar com os amigos, né? Em casa, tal, comecei a jogar. Agora, o Texas e os clubes entraram na minha vida em 2001, 2002, quando surgiram os primeiros clubes em São Paulo. Na época tinha lá o Cassino do Ivo, né? Tinha aquele Nine Ball, que foi o primeiro lá na João Cachoeira, que era lá do Pedrinho Brits, do Nilo, desse pessoal. Foram os primeiras casas, né? Os primeiros clubes de pôquer. E nem existia torneio nessa época aqui no Brasil, né? O primeiro torneio eu tive a honra de participar, que foi acho que lá no Zarli, né? Aquele 500K, enfim. Mas antes, lá no Nine Ball, a gente jogava muito cash game e sitting goal, assim, de 8 pessoas. Me lembro que era R$ 200 o buy-in, sitting goal, sentava 8 pessoas numa mesa redonda, não existia dealer, não existia nada, a gente mesmo dava carta. E ficava lá a noite inteira jogando, até de madrugada, e eu me lembro muito disso. Isso era mais ou menos em 2002, 2003, ali nessa faixa. Aí depois os clubes foram aumentando, foram surgindo novos, né? Inclusive o H2, a Win Moema, aqueles clubes todos que foram surgindo na época, Mas a gente se Tatuapé. conhece no Paradise. A Win Tatuapé, começaram a surgir alguns. E aí em 2007, em 2006, acho que surgiu o Paradise, que foi ali na Clodomiro Amazonas. E a gente acabou se conhecendo ali, que depois eu vou contar a história para você certinha, mas em 2007 a gente foi se conhecer ali no Clube Paradise, que foi um dos primeiros clubes também, assim, não foi o primeiro, mas deve ter sido ali o segundo ou terceiro clube da Mas cidade. acho que foi lá que, se eu não me engano, né? Lá foi um dos primeiros que trouxe, tipo, de fazer torneio. Que aí aquele famoso torneio da pizza, se eu não me engano, era lá, começou lá. O Christian Kruer jogava, o Tranto, a Kari. Nossa, todo mundo. Eu lembro do Foster indo de malinha após visita dos clientes, que ele trabalhava numa empresa multinacional. Antes de ir embora, ele chegar no torneio de camisa, calça social. Que demais, que incrível. Era Quer dizer, assim. isso a gente está falando de um momento, e é importante a gente lembrar isso para os ouvintes que estão chegando agora no poker, que tinha dúvida até sobre questão de regra, né? Quer dizer, a gente tinha discussão sobre a regra, o torneio parava ali, sem dealer, sem nada, nem o regramento era muito claro, correto? Exato, não É. tinha, não tinha muito regra, a gente mesmo fazia as regras, né? As pessoas davam as cartas, então um embaralhava de um jeito, outro embaralhava de outro, assim, era muito informal. Mas assim, tipo, eu não presenciei nenhuma situação complicada, assim, não me lembro, pelo menos. Era muito leve, era muito descontraído. Era um torneio que você estava jogando com um monte de gente.
Depois Não todo tinha mundo. profissional, né? Era mais recreativo mesmo ali naquela época. Não, nem existia esse negócio de profissional. A gente sentava lá, todo mundo dava risada, depois todo mundo comia e pedia pizza. E o Will trazia 40 milhões de pizzas. Aí depois, com o tempo que as pessoas começaram a perceber, ai, isso aqui tá dando certo para mim, ai, não sei o quê. Aí começou os estudos, né? Eu lembro muito dessa minha transição. Eu tinha acabado de sair de um trabalho e eu tinha também acabado de me separar, né? Que eu namorei muito tempo. E eu ia muito para lá, né? Eu jogar os torneios com o meu ex-namorado. O E aí eu Paradise. fiquei no Paradise. E eu fiquei amiga do Otranto e do Rafael. E aí eu queria ir jogar. Só que era Aliás, muito a amizade perigosíssima, né? Com o Gabriel Otranto perigosíssima, sempre mas pode dar problema a qualquer momento, né? muito! E Muito do problema. Rob. Não, olha só quem era, olha só. E aí eu queria muito ir jogar, só que era um meio masculino total. A única pessoa que ia para lá jogar era eu ou a Ale Braga, que ficava Uhum. sentada atrás do Sérgio. Ela mal queria jogar naquela época. E aí eu falava, ai, mas eu quero ir lá, eu achei tão legal. E aí era os olhos eram diferentes, era uma mulher entrando, uma menina, eu tinha 22, 23 anos quando eu comecei, e vou ser bem sincera, os olhares eram, nossa, o que ela está fazendo aqui? A garota de programa? Ai, o que ela quer aqui? O mundo é muito assim, né, desse machismo, então foi bem difícil. Então eu falava, Gabriel, vai comigo? Tá bom, te espero na porta. Rafael, vai comigo. Então eu era tipo meio que tinha as pessoas que meio que me protegiam. O Maurão Tabarim era praticamente um escudo, não deixava ninguém chegar em mim. Então eu sempre me posicionei muito forte, por isso que eu sou muito rápida assim nas respostas, tal, mas acabou sendo a minha defesa, né, para continuar nesse meio. E aí o Otranto começa a falar, ali, eu acho que você tem jeito pro negócio. Vamos estudar? Falei, como assim estudar? Gente, não tinha WhatsApp naquela época. Não existia isso. E aí ele fala, meu, você tem que comprar a trilogia do poker. Nossos livrinhos verde, amarelo e vermelho. Então, Uhum. assim, é uma fase que eu não esqueço nada. E aí, aí eu comecei a ler e eu achei muito legal. O que mais me marcou foi o da psicologia do pôquer, porque eu lembrava das pessoas, eu lembrava das atitudes, e não só no jogo, conversando, né, o jeito de se expressar. Então, eu me identifiquei muito no live, por isso que o online, para mim, eu não sou adaptada. E aí eu lembro do outro falando assim: vou te levar num torneio agora, mas é o torneio. Falei, como assim? Vamos no Paradise. Ele, não, você vai comigo em outro lugar. E aí a gente vai para um torneio gigantesco naquela época, no Ômega, Uhum. com o Rob. Na hora que eu vejo aquele mar de gente, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? E eu já achava o mar de gente o torneio da pizza. Uhum. Então aquilo lá, eu falei, vamos ver o que dá. E aí eu fui indo. E aquilo começou a eu ver que eu tinha habilidades para aquilo e que realmente você se destaca se você, naquela época, muito mais, né? Do que hoje, porque hoje todo mundo tem informação aí, só não quer aprender ou estudar o poker ou qualquer outra área, se você não quiser pegar informação e estudar. Na nossa época, a gente tinha que debater, pegar livro emprestado e, meu, se matar. Então, o pouquinho assim que você sabia mais, você tinha um destaque muito maior. Então, Eu não assim, tinha nem, não tinha nem internet no celular nessa época, né? Não tinha. não, A gente tinha o celular com SMS e só, não tinha acesso aos sites, né? Não tinha Nextel, nada. muitas vezes, né? Excel, nossa, isso 2007, né? Porque mudou tanto, tão rápido, né? Mas naquela época não tinha nada disso. Era livro mesmo, livro, apostila, trocava e informação aí, com amigos, era O isso. blog do e nesse, CK, claro, né? E do Raul, o Clube CK do Poker.
Isso E foi aí eu, depois, né, o blog, eu acho. mas isso foi depois. E aí eu começo a me destacar muito, mas não perante mídia e nada, mas eu vejo que eu tava, tipo, tava me dando um retorno muito bom. Então eu falei, eu vou viver disso. E o meu viver disso com 22 anos era o quê? Pagar minhas viagens, comprar um carro, fazer só merda, né? Merda que eu digo assim, você não ficar preocupado em guardar dinheiro, eu tinha minha família, enfim. E aí vem, né? Esse cidadão aí que eu tô há 18 anos, né, amor? E aí as coisas começam a mudar. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Quer dizer, num momento que, em primeiro lugar, e o torneio do Ômega? E o resultado? Ah, eu não tive resultado, porque eu fui engolida, mas eu fui indo. Mas assim, eu nunca vou esquecer da hora que eu entro lá e eu vejo aquele mundaréu de Nós gente. estamos falando de quantas mesas? Que evidentemente é um mundaréu de gente comparado com o que tinha na época, mas que em comparação É, com o BSOP hoje, devia ser infinitamente menor, claro. Não, muito menor, é coisa de 20 não, mesmo. é o Aham. torneio que a gente joga durante a semana No H2. É, no 15 meses, no H2. máximo. Aham. 10 mesas no máximo, 11 mesas. Então, assim, mas é que para mim, a minha impressão foi muito forte. E eu não esqueço disso. Eu falava, Gabriel, o que que você me trouxe aqui? Ele, não, vamos, vamos, vai dar certo, vai dar certo. E essa sensação foi. E a mesma sensação que eu tive do meu primeiro BSOP, eu nunca vou esquecer. De eu passar, a primeira vez que eu jogo o BSOP e eu passo para o dia 2 eu choro. Mas eu chorava e parecia que eu tipo, tinha ganho o melhor prêmio da minha vida. Porque assim, não tinha mulher jogando, eu tinha satelitado, que também é uma história bizarra, né, do seu Caio. É, eu tinha satelitado na época, o H2 era na Clodomiro, e Não, eles era faziam. na Iguatemi ainda, na primeira na Era na Iguatemi Iguatemi. Iguatemi, 236. desculpa. Isso, na Isso. Iguatemi, é. E eles faziam satélites do BSOP, eles davam passagem e hospedagem. Então, nossa, era maravilhoso. Eu jogava satélite de tudo, satélite de todos os eventos que eles inventavam de ter, eu tava lá. É, E esse foi o nosso aí, primeiro BSOP, né? A gente foi junto nesse primeiro BSOP. Eu também era o meu primeiro, a né? gente, vírgula, eu que peguei a vaga e você foi na chincha. Nem vem que não tem, porque saiu até É, briga. esse dia foi feio mesmo. Foi. Enfim, contem a história, porque essa história ela envolve um satélite. Onde que era o BSOP Curitiba? Acho que foi o primeiro, foi em Foi Curitiba. Curitiba É. que eu A fiz. gente, a gente foi pro H2 jogar e a gente jogava vários torneios lá no H2, na Iguatemi, que era o primeiro H2. E aí, na época de BSOP, assim, um pouco antes, eles faziam alguns satélites. E a gente, assim, a gente entrou nos satélites, tanto eu quanto ela. E para tentar puxar uma vaga, né? Enfim, era passagem, hospedagem e buy-in do main event, né? E aí eu me lembro que na reta final do satélite, se eu não Só um me engano, acho que minuto, um detalhe, porque senão as pessoas não vão entender. Gente, eu sou muito Caxias com regra. Pode ser eu e o meu filho, eu, marido, eu, minha mãe, eu, meu pai. Eu sou muito chata com regra. Muito. Eu sou muito doidinha, assim, né? Autêntica, mas eu sou muito Caxias. E eram duas vagas. Aí você continua, tá, amor? então, daí Aí a eram gente duas vagas, eram só que essas dois duas, pacotes. dois Eram dois pacotes. O que que pacotes. acontecia? Só que era um quarto. Por quê? Porque normalmente não tem mulher jogando. Então, se eu puxasse a vaga, eu não ia dormir com qualquer um dos cinco que estava na mesa, certo? Uhum. Então, agora você continua, seu Caio. Daí assim, na reta final do satélite, ficou eu e ela na mesa final. E aí cai lá o nono, o oitavo, o sétimo, o sexto, quinto, e nós estamos lá, e tem duas vagas, nós estamos lá em quatro pessoas. Ou já em três, não me lembro exatamente, mas estamos Era lá quatro. em quatro pessoas. E essa hora eu fiquei um pouco menor e ela ficou gigante lá. E eu era E, big. e ela era. Aí essa é uma situação que ela era big.
e eu tô no botão ali, daí eu falei, eu preciso desse blind, né? Eu preciso dessa manutenção de stack, eu vou enfiar aqui no escuro, porque ela é big, ela não vai pagar nunca, né? O small blind lá tá meio que com a vaga garantida ali também, não vai querer se envolver. Tem uma gigante na esquerda dele e tal. Eu fui lá e enfiei all-in. Chegou nela, ela olhou as cartas assim, pensou 2 segundos e call. E eu não sabia nem quais eram as minhas cartas, entendeu? Assim, tipo, daí eu falei, o quê? Não, call não, como call? Aí ela, não, call. Tô lá, assim, uma mão mediana lá, um Ice 7. Não, era 8-8, doido. Sei lá. Aí eu fui virar lá, tenho, sei lá, 7-3 off, assim. E aí ela me elimina. Ela me elimina Não, em você nem quarto. viu o show, você nem viu as cartas bater. Você foi Virou embora. de costas e foi embora do A hora que eu clube? vejo que ela me pagou, eu já levantei e já saí andando, sabe? Aí eu Foi falei, embora, porra, ligou mas o carro e me largou. você vai me eliminar no satélite. Eu também, tudo bem que o quarto nós vamos ficar juntos, mas eu quero a passagem e quero o Bahia no meu evento. E a vaga junto com você, né? E aí, enfim, ela foi, deu call, me eliminou e eu caí em quarto. Depois ela acabou ganhando uma das vagas, porque ela Não, muito... ficou 3 dias sem me atender o telefone. A gente era namorado ainda, né? Não era casado ainda. A gente morava cada um na Não, sua casa. Uma pergunta muito importante. E se fosse o inverso? Vai, ela ia te atender o telefone, ia. ah, Eu sou ia muito, ser paz Acho que ela total. liga eu sou menos pra muito isso, assim. tranquila com esse negócio. Que Muito. demais, que Eu demais. acho que eu tenho assim, não que eu não gosto também de fazer colur, essas coisas, isso não é comigo, nunca fiz esse tipo de coisa também. Mas assim, tem situações, Calil, que eu sou fumante, né? Eu às vezes saio para fumar nos torneios, deixo lá pingando as fichas e tal. Então tem situações, às vezes, que eu olho e eu falo assim, quer saber de uma coisa? Eu não vou nem olhar as minhas cartas aqui. E pensa que você tá lá fumando um cigarrinho e joga as cartas fora lá como se fosse um fold normal, assim. Porque se eu olhar, não dá para foldar a par de ás, entendeu? Então, assim, tem situações que às vezes eu falo, eu não vou eliminar a Lígia. Então ela mandou no meu big, eu pum, jogo fora sem olhar as cartas, entendeu? Mas assim, nada de, vou fazer coluna aqui, vou passar a ficha para ele, para ela. Isso eu nunca fiz na vida, até porque no poker não permite esse tipo de coisa, né? E Mas se assim, diga, tem essa situações semana que no você finge de KSOP, o tonto malandro ali e joga a carta levantou. fora só, né? Perdão. Oi? Tem situações que você só finge de tonto, nem olha as cartas e joga dentro do muque. Acabou. Maravilhoso. Que se diga essa situação, o malandro no KSOP levantou para ir ao banheiro e foi foldado o rei e trombar as asas à frente, hein? Então, do Acontece, mesmo né? jeito, a Eu, gente lamenta as mãos boas que a gente perde, mas os desastres a gente mas não eu leva em tenho conta. essas mandingas, assim. Eu acho que, tipo, eu vou levantar. Você levantou para ir no banheiro, para fumar. A carta apareceu, eu falo, eu não vou pegar, porque se aparecer, vai dar merda, eu vou cair. Eu tenho esses negócios, não adianta. Acho que todo mundo tem alguma coisa. Vini Marques, em transmissão para o PokerCast, em entrevista para o PokerCast, falou exatamente isso. Estiver voltando do banheiro, tiver as cartas chegando ali, eu não vi desde o momento do embaralhamento, eu simplesmente nem vou jogar, nem recebo as cartas exatamente para evitar o estresse e evitar a fadiga. Eu Não, você tenho um já está pouco na disso também. vibração de estou levantando, estou saindo, não vou estar presente aqui, né? Ou quando você chega atrasado num dia 2, senta e já quer jogar a primeira mão, você cai. Não tem como. Interrompa a entrevista desse casal maravilhoso para falar do H2Bet. O H2Bet é onde você aposta com quem você conhece, onde você aposta com quem apoia o poker. Você gosta de fazer uma aposta e você pode apostar com diversos sites de aposta. Por que não vir para quem apoia o seu esporte, para quem ajudou a construir o seu esporte e para onde você conhece o clube, você conhece as pessoas. Vem para H2Bet, apoie o PokerCast clicando pelo nosso link, conheça a aba de Super Odds, conheça o giro diário, venha de H2Bet, lembrando, apostas são para mais de 18 anos, aposte com responsabilidade. Voltamos para Caio e Lígia Mansur. Lígia, você está falando que você já está na vibração. O casal tem mandinga? Tem coisa que dá sorte, coisa que dá azar, tem superstição entre vocês? Eu Cara, tenho esse negócio que eu gosto de chegar antes, porque eu não gosto de, sabe, esse negócio. Agora o Caio tem. eu tenho um pouco, assim, mas nada muito grande.
eu tenho um pouco dessas coisas de já ia levantar nessa mão, então essa mão não vou jogar, um pouco disso daí eu tenho. E, cara, eu vou te confessar uma coisa, o que eu tenho um pouco é mandinga de roupa, cara. De roupa Era isso que eu ia que eu falar. uso para jogar. Ele fala, eu vou com essa que ela me dá sorte. Eu falei, você ficou horroroso. Não, eu tenho umas aqui de 10 anos atrás que eu não jogo fora nunca. E quando tá em má fase, assim, precisando recuperar um pouco, eu busco ela lá no fundo da gaveta, porque tem uma que não tem uma ou duas ali que não tem escape. E você economiza ela para usar só na hora que está precisando de verdade? Economizo, lógico. Ele Na só hora usa do, na pro hora do jogo. high roller mais caro, do main event, do negócio mais caro. Não, e se fosse bonitinha ainda, mas é um trapo. É horroroso. Ainda fui pegar umas fotos, pedir para os meninos umas fotos, né? Para ver se eu dou um jeito nessa pessoa. Falei, Caio, o que que é isso? Ele falou, não dá, essa blusa não tem jeito. É minha blusa da sorte. Eu falei, pelo amor de Deus. Que demais! Que Demais. demais! Gente, uma história eu preciso ouvir. Quer dizer, vocês falaram que o poker veio antes e que vocês se conhecem no poker. Eu queria saber como é que floresce este amor, né? Afinal de contas, poxa, o casal Lanza e Gabriela Belisário se conheceu no poker, e o poker que fez tantos casais maravilhosos, invariavelmente a esposa joga melhor que o marido, né? Especialmente quando estão juntos na mesa, é piada, não tem escape. Mas conta como é que começou esse amor. Eu vou contar, essa eu faço questão, porque essa foi o seguinte. Eu tô lá, eu tenho nessa época, isso é 2007, tá? Eu tenho lá 27 anos Caião, e... posso te interromper? Primeiro, o pode. seguinte, vida muito difícil a sua, né, cara? Num mundo que o universo do poker inteiro tinha duas mulheres, essa bela senhora que está aqui conversando com a gente, que concorrência desleal e ruim que o senhor ganhou. Meus Não, parabéns, nessa antes de época tudo. era ridículo. Hoje ainda tem alguma coisa pra lá e pra cá, mas naquela época era assim, pra você achar uma era um sufoco, né? Principalmente nesses clubes assim de madrugada, essas coisas não tinha, não tinha. Impossível. E eu também nem E ia eu para tava esses, com meus dois seguranças do lado, né? eu Que nem era o ia para os Rafael. clubes. O Rafael que você citou, qual é o Rafael? O Rafinha, É o Rafinha, você não vai conhecer ele. O Rafinha nem joga mais, faz muitos anos, mora em São Paulo. Perfeito. É um amigo de longa data. Tranquilo. Caião, você vinha contando. Então, aí foi o seguinte, aí nessa época eu tinha também terminado um namoro ali por volta de janeiro ou fevereiro, e eu tinha acabado de ficar solteiro, então eu tava ali na pista, né? E eu Tinha ido também. pra Bahia no carnaval, voltei, estava nas baladas todo dia. E um belo dia, que foi no feriado ali de 1º de maio, se eu não me engano, Uma alguma coisa semana assim. antes. Uma semana antes. Não, foi antes, foi um pouquinho no final de abril ali. Eu fui no Paradise após uma balada. Eu tinha saído para uma balada, acabou a balada ali umas 3h30 da manhã, 4 da manhã, sei lá, bem tarde. Falei, quer saber de uma coisa? Vou passar no Paradise ali para jogar um pouquinho de pôquer. E naquela Bêbado. época não tinha torneio, não tinha essas coisas. Então, assim, sentava na mesa de cash ali, jogava 1 ou 2 horinhas e ia embora, né? Bêbado. Beleza, aí cheguei lá, peguei ficha, Não sentei. tava bêbado. Não, sóbrio. Não. Não, bêbado, bebaço não, tinha tomado umas, mas nada demais. Eu não sou muito de beber, não fico muito bêbado, assim, muito difícil. E eu Mas não jogo cash e não jogava. ela Detalhe, nem calhou de eu costumava estar jogar muito. sentada. Aí eu sentei na mesa e a hora que eu sentei, eu olhei para ela assim e falei, cara, eu conheço essa menina de algum lugar, já vi ela em algum lugar, mas enfim, sei lá da onde. Depois eu fui descobrir que ela namorava um cara que estudou comigo no colégio. Mas enfim, na época eu só olhei e falei, já vi em algum lugar, mas a mó gata, né? Deixa ela aí sentada, vamos ver o que vai Não dar. namorava, tinha acabado de separar. É. Aí o jogo roda ali, vamos jogando algumas mãos, tal. De repente, eu fiquei sabendo o nome dela ali por alguém que me falou alguma coisa e falei, vou tentar jogar uma mão com ela para tentar soltar alguma, né? Para ver se cola, né? E aí, no meio de uma parada ali, eu faço 2 pares e ela também faz 2 pares, os meus maiores. E aí nós vamos de all-in no River ali, ou no Tânia pro River, não me lembro exatamente. E eu ganho a mão.
Quando eu ganho a mão, eu puxo todas as fichas, que era, sei lá, R$ 500, R$ 300, sei lá. Não, nem era isso, era tipo Era 200 200 mangos. reais, sei lá. E aí eu pego e falo assim, vou falar alguma coisa. Daí eu peguei uma ficha de 25, mandei para ela, joguei para ela e falei, Liginha, capilé para você. Vai se fuder. Mandei um capilé para ela de 25, né? E aí falei, segue o jogo, né? Vamos ver se ela continua na mesa, se ela compra mais ficha e tal. E aí eu nem me lembro se você comprou mais ficha ou não, já era tarde da Não, noite. aí eu fico super sem graça, o Rafael tá sentado do meu lado e fala, ele tá olhando para você. Eu falei, eu quero que se foda esses 25 dele. E levanto. E deixo a 25 com o Rafael, porque eu não jogo, eu nunca joguei cash, não jogo cash, e eu tinha sentado porque eu tinha caído de torneiozinho lá. E aí eu vou embora e fico muito puta. Por quê? Porque os meninos e até os mais velhos já me conheciam, eu não dava liberdade, ninguém nunca fez, tipo, toma, devolve aí, e falando liginha, e aquilo ficou na minha cabeça, tipo, uma semana. Quem é esse filho da Queimada. puta? Queimadaça. Quem é esse cara? Quem é esse cara? E todo dia eu perguntava nada. Aí um Já tinha dia, gostado, né, Calil? Já tinha gostado, certeza. Ficou na cabeça. Marcou. 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 Aí eu pego, vou lá, falo com o Júnior, que era o caixa lá do Paradise na época, eu falo, Júnior, teve um cara assim, assim, assado, não sei o nome dele, ele fez isso. Cara, quem é esse cara? Aí ele fala, por quê? Eu falei, não sei, não sai da minha cabeça. E falei exatamente assim. Ele falou, Lígia, não sei. Assim que eu souber, eu te falo, mas ele já sabia. Uhum. E ele, como um bom cupido, já mandou mensagem para o Caio. Eu não sei se o Caio atendeu. Não, mensagem não Não, tinha ele nem mandou, WhatsApp. ele mandou uma mensagem na caixa postal para mim. Não tinha WhatsApp. Não. E aí, sei lá, que não sei, não, vocês não se falaram, né? Não, ele me ligou no celular, eu não atendi e ele deixou uma mensagem na caixa postal. Dizendo assim: Caio, eu tenho uma notícia boa para você aqui. Tem uma menina ali, já tá querendo te saber quem você é, tal. Vai que ele falou isso. Acho que ali pode dar game. Então, assim, tô te passando a notícia em off porque ela veio me perguntar e eu achei que ela estava interessada. Aí eu falei, beleza, né? Numa próxima vez que eu ver ela ali, eu já entro com essa história, né? Primeiro, E ele estava certo. Segundo, não podemos reclamar de cash game, dona Lígia, porque foi cash game que te deu o pai dos seus filhos. imagina, ele me devolveu 25, eu tomei muito mais dele já na vida. Não, e aí foi engraçado, porque assim, Os nessa noite. 25 foi com juros e correção. E essa noite não foi exatamente nessa noite. Eu acho que o Júnior me mandou uma mensagem no dia seguinte ou 2 dias depois, enfim. E aí, beleza, eu ouvi aquela mensagem, mas ok, né? Próxima vez que eu encontrar, sei lá, ver que dá. Enfim, e ficou por isso mesmo. Aí passou, acho que uma semana, né? Mais ou menos. Foi. Eu fui com um amigo meu, um amigão meu, Não, três. do- é, O fomos Vives. pra disco, lembra da disco? Naquela época a disco bombava, tal. E a gente foi pra disco num feriadão lá no 1º de maio, que Dia do tava trabalho. dia do trabalho. E aí quando a gente chega na disco, a gente tá andando por lá, tal. Aquela época caçava mulherada pra tudo quanto é lado, né, Calil? 27 anos, solteiro, e a gente ia pra balada pra pegar mulher mesmo. E aí, de repente, eu encontro com ela, eu vejo ela ali. Só que assim, tipo, de cara não fui pra cima dela, nem nada. E Não, esse foi meu, um amigo seu. e esse meu amigo, de repente, engatou e começou a conversar com ela. E começou a conversar e chavecar ela. Daí a Lígia vai contar essa história aí. Que depois, no final da noite, ela acabou comigo. Mas o primeiro contato foi que você é meu amigo aí. Ele chegou e falava: Oi, tudo bom? Eu, fala. E ele fazia assim, sabe? Tipo, gente, que cara mongo. Assim, mexendo os Aí, ombros. Só para ele explicar fazia. para quem está Foi no isso. áudio. Não vou citar nomes, porque a turma toda é unida até hoje, todo mundo já casou, né? E vai que as pessoas se sentem mal, as mulheres, né? Que é todo mundo amigo. E aí, nananana, eu falei, gente, eu falei, você pode dar licença?
Aí tava eu, uma amiga minha, a Daphne, o Lipe foi junto com a gente, Noal. Aí eu olho atrás dele, eu falei, Daphne, é aquele cara lá que eu tô falando há uma semana, que falou meu nome, não sei de onde ele é. Ela falou, para, de novo esse assunto. Eu falei, pois é, mas esse é o cara que eu tô te falando. Meu, não sei o que aconteceu. E mandei o cara pro lado e fui em direção a ele. Aí eu dei uma cutucada, ele olha para mim e eu falei, da onde você me conhece? Eu estava te procurando. Eu estava te procurando. E aí ele fica olhando pra minha cara, eu fui lá e dei um beijo nele. Que maravilhosa! Que maravilhosa! É a única decisão possível. A única decisão possível, né? Afinal Cara, de que foi contas, assim mesmo, né? A gente ficou. Daí a gente se ficou nessa noite até 8 horas da manhã ali na disco juntos. E eu fui pra Punta no dia seguinte jogar. sozinha, você com os amigos, com o Eu Gabriel com e a os turma. amigos. E ele falava, não vai. Eu falava, vou. Se você quiser, você que vai junto. Eu falei, Lógico aqui, que eu vou, acabei. porque amor é importante, mas primeiro jogo, como disse a série da Rede Não, pelo Globo, amor de né? Deus, acabei de sair de um namoro de 7 anos. Eu falei, ele que vai atrás de mim. Maravilhoso. Foi atrás de você em Punta, não? Te esperou voltar. Não. Não, não, esperei ela voltar e no domingo, ela foi na sexta, voltou no domingo, e no domingo já chamei para jantar. Já levei num restaurantezinho japonês e dali em diante nunca mais larguei. Aí na terça eu já estava conhecendo sua mãe. É, foi rápido Gente, o que negócio. povo veloz, que povo Foi veloz, ali acelerado. foi veloz mesmo. Que demais. Vale dizer o seguinte, né? Para quem está ouvindo do Brasil inteiro a nossa audiência, uma coisa é você encontrar com uma pessoa numa balada em Belo Horizonte, outra coisa é você encontrar com uma pessoa numa balada em São Paulo. É uma puta de uma coincidência, com o perdão do palavreado. Foi. Exatamente, Não, foi. e eu em Naquela época todo Capifá com mundo esse ia na disco, ser. né? A disco ali era o pointzinho da galera ali, né? Então, assim, a gente encontrava bastante gente conhecida na disco. Mas, assim, encontrar ela, depois de ter acontecido tudo isso 3 dias antes, foi engraçado, né? Não, e eu em Cafifá com você. É. Demais. Que É, por maravilhoso. enquanto E aí deu o certo. começo, e aí o começo do namoro vira o quê? Porque tem uma discussão normal entre todo casal, que é nós vamos sair para jantar, nós vamos sair para balada. Eu imagino que no caso de você, você tem uma terceira opção, vocês têm uma terceira opção, que é o clube de pôquer. A gente, nesse início de namoro, durante uns 2 anos, né, Caio? A gente A ficou gente, off, né? a gente ficou off. Off pôquer? É, a Off. gente se conheceu no poker, deve ter ido lá mais umas 2 ou 3 vezes juntos, ali no começo. Mas depois a gente ficou uns 2 anos sem jogar poker, cara. Foi a Aí a única vez gente na minha só vida que eu parei de volta. jogar. Não sei por que motivo também, tava. Ah, porque a gente ficava grudado, parecendo uns doidos juntos. Mas assim, muito pouco, assim. Fiquei uns 2 anos, eu e ela, sem entrar num clube de pôquer. Depois é que a gente foi voltar de novo. No Mas H2. no H2 Quando, a gente saía muito pra jantar e a gente gostava de ir pra balada pra caramba juntos. A gente ia muito pra balada. Que legal, que bacana. E o retorno para clube de pôquer é na hora que abre o H2 na Iguatemi? quando Isso, o quando abre, federal é. assume. Uhum. Foi, Perfeito. foi nessa época. Aí eu lembro que tinha, era o Rob, que eu já conhecia, aí era o Igor. Não, o Igor. Era o Naquela Igor? época Não, era o Zé Carlos Rodrigues, o dono, o Ivo Quattrucci. ah, não, o Igor tava nos Ali ainda. É, não, ali ainda era o Zé Carlos Rodrigues, o Ivo Quattrucci, o Kiko, né? O Kiko que fazia o cash. E acho que era essa turma aí. Depois é que o Federal foi comprar deles. Depois é que quem abriu lá não foi o Federal comprou lá, né? É, não sei como que funciona a história, mas eu lembro ainda de um torneio do Igor muito grande nos Ali, que tinha um convite super chique, Esse foi o assim. primeiro torneio de todos. Foi o 500K do Zali que o Igor fez. E foi o primeiro grande torneio na história do Brasil, eu acho. Porque até então tinha alguns torneiozinhos rolando em alguns clubes, mas torneio mesmo, esses torneios com vários dias tal, foi no Clube Zali. E coincidentemente foi a inauguração foi o início do Mibilisca, que foi onde eu É, conheci o Sequela. Foi o dia que eu conheci o o Mibilisca fez a primeira Sequelinha. etapa. Foi a primeira cobertura do Mibilisca. Foi, com os caranguejinhos dele e a polinho dele preta. É isso aí.
Tinha o Caranguejinho, que tinha acabado de surgir o Ibilisca. Foi no 500K do Zali. Então, Nossa, eu assim, lembro teve. do Sequela montando aqueles andaimerzinhos assim para fazer transmissão de mesa que ele estava inventando. Nossa. Inventando, né? Ele criou a mecânica para fazer uma transmissão porque não tinha mesa de baralho chipado, nada disso, era com câmera, de Ah, fato. mas não Não, dá não para tinha nada entender. disso. Ele é louco. Ele é louco. Essa história foi contada maravilhosamente Inicialmente, por né, ele, Calil, inclusive essa fica a história da mesa. recomendação da entrevista. Essa história da mesa da TV, inicialmente, ela nem cartas reveladas tinha. Ela era só a Uhum, transmissão mesmo. E você ficava acompanhando como você acompanha sem delay. uhum. E depois é que foi surgir aquelas primeiras câmeras, nos Estados Unidos já tinha tal, mas depois é que foi surgir as primeiras câmeras, que você abria as cartas assim, mostrava para a câmera, né? E aí depois de muito tempo que foi vir as cartas chipadas, mas no início era transmissão, só transmissão mesmo, não tinha carta Ah, revelada. mas não é puxando o saco do meu amigo, não, mas olha, ele é, com todo respeito, foda, porque ele fez, quando ele começa com isso, né, de olha como isso é mágico, das pessoas entenderem um pouco mais como funciona, e até da gente mesmo que joga, participar, é, ele ampliou a visão, né, do poker como um todo. Ele fez um negócio viabilizar de você querer participar, né, do jogador querer estar lá, do jogador torcer para o outro. E, sei lá, eu sou. Primeiro que ele é um dos meus melhores amigos, não posso falar, ficar enchendo muita bola dele, mas eu acho ele fantástico. Ele, quando inventa de fazer um negócio, ele vai. Agora ele tá achando que é marceneiro, mas tá tudo bem. Exatamente, ele virou o chefe de amenities do H2, e quem diria que esse homem ia trabalhar como trabalha, chegando mais cedo que todo mundo e saindo mais tarde que todo mundo. Verdade, ele tá trabalhando pra cacete, meu. E ele sempre gostou de trabalhar, né? Mas ele E mostrou uns ele, dons aí que eu não sabia que ele tinha, não, viu? não, mas ele gosta de inventar coisa. Uma vez eu fui fazer cobertura do WSOP no Ibirapuera, que eu fui fazer as reportagens tal para o Super Poker. E, cara, o que ele puxava de fio, assim, é inacreditável. Ele é do trampo, viu? Esse Uhum. é do trampo. Ele é bruto para trabalhar, meu eterno patrão, né? Não mais diretamente, mas meu eterno É, patrão durante os anos todos que passei no Super Poker. Foi mesmo. Além disso, um cara que fez muito bem para o poker, desde a fantasia de Branca de Neve, do nosso Chacal, a super-homem. tantas outras histórias, Super-Homem, enfim, que coisa maravilhosa. Sequelinha demais mesmo. No começo quer dizer, a gente está falando de um relacionamento que vocês disseram ter 2007. 18 anos, correto? O início É, do Exato, 18 anos relacionamento. atrás. Isso Ah, iniciou há 18 anos atrás. exatamente, que é E 2008 sete. e 2007. 7, 7, perfeito. 7. Em 2010, quando eu começo a frequentar o poker de São Paulo, que é quando eu entro para o Forbet ali, o primeiro em 2009, vou em alguns BSOPs, vou para São Paulo, vou para Curitiba. Em 2010 eu começo a frequentar o poker nacional e a sensação era que vocês eram um casal onipresente. Primeiro, por ser raro, naquela ocasião, casais estarem nos clubes, mas essa sensação era causada, parte dela é porque vocês iam para caramba para o clube, vocês voltam e meia lá em 2010, 2011, quando vocês voltam para o poker, Sim, a ficam gente ia direto? pro H2 lá da Guatemi direto, toda hora. Toda hora a gente estava E lá. eu acho que além dessa sensação que você está falando, né, que é de figurinhas carimbadas, né, de sempre estar presente, mas eu acho que ela continua, ela começa, que é o que eu falei para você no começo da nosso bate-papo, ela começa a se tornar mais frequente, porque esse pouco de informação que a gente tinha naquela época, que hoje você pode entrar em qualquer canal e ter acesso, a gente tinha destaque. Destaque como? Porque a gente conseguia chegar em quase todos os torneios, Uhum, tanto o Caio quanto eu. Então, assim, eu chegava em muito torneio, mas assim, muito torneio. Então a gente se destacava muito.
O Caio sempre teve as habilidades dele, né, com o jogo. Tem uma matemática muito. Não é porque é meu marido, mas ele é muito inteligente. Eu acho muito fora da curva. Até por isso tenho um filho com um QI extremamente alto. Não vem de mim, vem dele. Que legal. Qual que é o nome dele? E o Henrico. Henrico. E aí, acho também que, como eu ser uma das únicas mulheres na época que frequentava e que aí depois aparece em alguns momentos, poucos momentos eu vi, porque ela não morava aqui, a Maridu, que a gente começou, joguei alguns torneios com ela, aí depois vem a Xistinha, aí depois começa a aparecer um pouco, algumas outras, mas bem pouco. Mas no dia a dia, eu acabava me destacando por ser mulher e estar chegando num torneio. Necessariamente, não era um torneio que estava pagando 100 mil reais, porque naquela época nem existia isso. Mas, e que tinha. E aí eu me lembro que teve uma semana de satélites para um evento do Full Tilt, né? Foi um evento muito grande no H2. Foi o primeiro evento gigante, né? Foi o 750K Gigante. lá, né? Que aí se tiram as cadeiras de plástico e vem as cadeirinhas de ferro com um pouquinho de almofada. CPH a gente tinha lanche de metro e coca de litro, você lembra no intervalo? Era Opa. maravilhoso, eu amava aquilo. Ia todo mundo comer o lanchinho, bater um papo e voltava para o jogo. E aí eu não me esqueço, porque eu fiz vários satélites para jogar os torneios, e eu nunca vou esquecer que eu de jogar o Main Event, que foi para mim o primeiro evento mais caro. Era R$ 3.500. R$ 3.500 E naquela eu época era dava o muito. Aquilo dinheiro lá deve ter sido assim, 2011, sei lá, e eu 2000, falava, pai amado, o que, que vai acontecer? 2010. E deu tudo, não posso reclamar. Eu fui muito bem na série, não fui bem no evento principal, mas eu fiz duas mesas finais, eu fui muito bem. E aí eu acabo me destacando mais ainda, né? Porque só tem eu lá, só tem aquela mulher lá, loira, gritando do jeito que eu grito. Gata. Gata, porque agora eu tô gatosa, como diz o Caio, gatosa. Meu, é muito legal. Eu tenho, às vezes eu mando, acho uma foto, já até mandei para o Rob. Eu faço um heads up com, com o Rob e o Franja, nossa, o Franjola, lembrei. Outro eu faço com, ai amor, me ajuda, aquele magrelo que sumiu. Ah, não lembro. Que, meu, espiusava pra caramba, era jogador de Ah, o cash. Talamine, pô. Salamine, Talamine. Salamine, O Talamine tá aí até tava hoje, né? o. É, tinha vários. Foi muito legal. Eu fiquei bem feliz e aí daí para frente eu falei, eu quero jogar mesmo. E aí a gente começa a jogar, porque você vai se destacando, você vai ganhando, você vai chegando. E de lá pra cá ela cresceu muito. Aí começou várias coisas, né? Aí começou a ter CPH. Nem me lembro exatamente quando foi Não, a primeira etapa CPH do foi CPH, mas... 2006. CPH Não, mas começa em aí foi 2006. lá no. Acho que foi no Tatuapé, né? Primeiro, e depois o CPH no H2 foi essa época aí do É. 750K. Começou aquela época ali. Mas enfim, é isso. Marcelo Lanza, primeira parte dessa entrevista maravilhosa, terminada, segunda parte daquele jeito semana que vem. Cara, além de tudo, são grandes amigos que eu tenho, né? A Lígia e o Caio são amigos meus, da Gabi. Toda vez que eu vou para São Paulo, eu saio para jantar com eles. Última vez saímos com a meninada toda. A Lígia que me apresentou uma das lojas mais legais do mundo, que eu não conhecia na época, que é a... Vou fazer até jabá gratuito, que é a... Cara, minha memória tá um lixo. Peraí. Que é a Iron Store, a Iron Studios, cara, que faz réplicas de. Que a turma gosta de falar dos bonecos, que são, na Marcelo verdade, Lanza, act. permita-te interromper. Ah. O outro Caio nunca foi nessa loja.
O outro Caio nunca foi nessa loja. Caio Rei nunca foi nessa loja, porque Caio nunca esteve no ferro, então ele Nunca não pode esteve. ter ido na Aerostore. Provavelmente não. Provavelmente não. Ele só distribui esse endereço para os outros. Perfeito. Não, o Mansur talvez. Né? O Rei jamais esteve na Aerostore. Mas, cara, eles são demais. Que alegria tê-los aqui no nosso programa. É demais, demais. Semana que vem, mais histórias, mais coisas. E vamos para as nossas redes sociais, mas não sem antes falarmos da Go Staking, né, Marcelo Lanza? Deixa eu te falar. A Go Staking tem uma função que ela é muito legal e ela me protegeu agora esses dias. O que aconteceu? Eu coloquei as cotas para jogar os torneios de Pot Limit Omaha do Campeonato Mineiro. Coloquei à venda no nosso grupão, né? Claro, lá na Go Stake, uma parte eu entreguei para o time e eu ia ficar com a outra parte, mas você estabelece quanto que é o mínimo que tem que vender para as cotas serem vendidas. E não bateu o nosso mínimo de cotas vendidas, ou seja, eu acabei jogando, joguei com um tiro só. Admito que por incompetência minha, eu não olhei o e-mail, achei que eu estava jogando para todos nós, mas eu estava jogando por conta própria, ainda bem que o ferro foi pequeno, Marcelo Lanza, porque eu peguei um bounty e só dei um tiro, foi um tirinho único. E por fim, o que acontece? Como ele não tinha vendido o mínimo das cotas, o dinheiro acabou voltando para os investidores. Quem está com dinheiro lá na Go Stake pode guardar, porque estão chegando outros torneios. Hoje seria o segundo torneio que eu jogaria, esse um vai mais caro, R$ 3.000. Eu acabei achando que não valia a pena engatar nele, no meio de tantas coisas que estamos fazendo aqui nesse pré-carnaval, mas legal demais, acredito, obrigado demais em quem investiu. Eu descobri por que eu não ganhei, né? Porque quando eu jogo pela Go Stake, eu forro todas as vezes, dessa vez não fiquei ITM, estava estranhando, depois descobri que ela não estava vendida pela Go Stake e está tudo certo. Que parceiro. Eu confesso que eu comprei. Pronto, falei. Não, você Eu comprou, comprei. Lucas Pegoraro comprou, Ivan Santana, Eduardo Sá, Victor Seifert, Bruno Machala, quer dizer, era muita gente muito forte. Se entram essas contas todas comigo, não tinha jeito de eu ter perdido aquele primeiro flip ao Intriway valendo 2 bounties. Exatamente. Faltou a regulada do time. Sem problema nenhum. Tá chegando, Lanzinha. Então, bora. Vamos que vamos. Bora de finalização? Bom, hora de finalização, Lanzinha. Lembrando que a coluna PokerCast agora também está na Apple Podcasts. Então, para quem já assinava o feed do programa, agora pode assinar o feed de colunas. Já falei lá no começo que a Mia Benes teve a conta dela regulada, arrumou forra depois do áudio da semana passada. E agora, Lanzinha, nós estamos com um repórter temporário internacional, querido Thiago Pimenta, jogou na Austrália e caiu da cadeira quando foi julgar lá. Descobriu coisas e nos mandou áudios excelentes. Vamos ouvir o Thiago Pimenta nos dando essas informações de como é o pôquer onde ele jogou na Austrália. Fala, Calil, beleza? Te contar uma história aqui. Tô na Austrália, em Sydney. Tô de férias aqui com minha família. Fui procurar um evento de pôquer para eu jogar um torneio. Já tinha pesquisado alguns, não tinha nenhum chamado muita atenção, alguns torneios menores, tudo. Até que eu achei um que seria um $20.000 garantido, buy-in de $50, exatamente no bairro que eu tô ficando hospedado, pertinho de casa. Falei, é esse mesmo. Fui lá no dia, no sábado, cheguei, fiz a inscrição, eles me entregaram a ficha da inscrição com o número da minha mesa 6. Cheguei na mesa, já tinha uns 5 jogadores, e as fichas estavam dentro do porta-copo, as fichas de onde não tinha o jogador. Eu estranhei, o pessoal falou, pode pegar a ficha e sentar. Só que não tinha um lugar, então eu escolhi onde que eu queria sentar, peguei minhas fichas e bala. Começou o torneio, e assim, sempre escutei história de que o Brasil tem os melhores dealers, a melhor estrutura e tudo, né? O que eu não imaginava é que aqui, nesse torneio de $20.000 garantido, simplesmente não tem dealer. Os próprios jogadores que dão carta. Quem tá no botão embaralha, põe pro cutoff cortar, igual no truco, e dá as cartas e joga ao mesmo tempo. E vai passando o baralho. Assim, inacreditável, né? E aí, no break ali, eu fui tentar conversar com alguém, com meu inglês das ruas.
Tinha uma senhora que estava jogando na minha mesa, chegou, foi bem simpática, a gente conversou. E aí eu comentei que eu achei estranho, que no Brasil, quando eu joguei, costuma ter dealer, né? Ela falou que lá não, que aqui geralmente é assim mesmo, só quando são torneios maiores ou em cassino ou em alguns pubs que tem, mas que geralmente eles jogam assim mesmo. Só complementando, depois do break, voltei para outra mesa, sentou um outro brasileiro do meu lado. Adivinha de onde? Governador Valadares, a cidade que mais exporta brasileiros para o mundo. E a história é essa. Final da história, eu fiquei fora do IDM, obviamente. Paguei para trabalhar, mas valeu a pena a experiência. Ganhei pelo menos uma história para contar. É isso aí, Marcelo Lança. Eu admito que ele contando que as cartas rodam, que ele recebeu as fichas num copo, que as cartas rodam entre os jogadores e que a galera que embaralha estava indo tudo bem. Na hora que ele falou, manda cortar para a esquerda igual truco, eu caí da cadeira também, tá? Junto com ele. Espetacular, Cara, espetacular, velho. Lá em Sydney, abs- Sydney VIP, Padson absolu- Club. absolutamente cinema, né? Pra galera que reclama do 2K do seu clube aí da esquina, que tem dealer e estrutura, irmão, vai jogar um $20.000 lá em Sydney, onde você vai dar baralho e cortar pra esquerda. Que loucura máxima, tá maluco. Que é isso? Obrigado, turma do H2, turma do BSOP que construiu esse poker do Brasil e hoje todo mundo que investe no nosso esporte e fez o poker ser bom como é por aqui, Marcelo Lanza. Aqui fechamos a nossa sessão de redes sociais e vamos nela, né? Finalização. pokercastplus.com.br. É claro, é o nosso site, mas o que a gente quer é a sua assinatura, o seu comentário e o seu like aqui no canal do YouTube. Você que está ouvindo no YouTube, você que ouve no Spotify, Deezer e outras plataformas, Apple Podcasts, nos indique, nos dê 5 estrelas, comente também, para a gente é super importante para o algoritmo entender e impulsionar o nosso conteúdo. E vamos embora de dica cultural, Marcelo Lanza. Eu tô vendo Task, ou Task. Não sei se eu falei dela na última semana. Eu acho que Já não, não, viu, Lanza? eu acho que não. É a série da HBO, que ele é um ex-padre que é agente do FBI. E assim, a série tem momentos que ela te deprime pela qualidade da série, assim, quando você vê o tanto de gente que passa por dificuldade na vida, assim, com o trem pesado, assim. A história é densa, ela vai te embrulhando o estômago, mas ao mesmo tempo é uma série policial também extremamente bem feita. Eu estou no episódio final, independente do que tiver no final, a série já entregou o que tinha para entregar. Então por isso que eu já estou dando a dica. Qualidade HBO mesmo, quando eles pegam para fazer daquele jeitão, assim, os caras são bons de fazer. Então, se alguém quiser sofrer junto e ao mesmo tempo ver uma meia dúzia de tiro, eu super indico. Maravilhoso, professor. Eu estou lendo 2 livros simultaneamente, o que o nosso querido Vitor Seifer me deu, a biografia do Thunderbird e o livro do Tarantino, que eu continuo ali vendo filmes e assistindo. Esse é um projeto de longo prazo. E eu achei que eu não tinha assistido nada, Lanzinha, mas eu assisti sim. A primeira temporada do reality show do Mister Beast, o Beast Games, que tá com a primeira temporada no Amazon Prime. Cara, eu vou te contar, foi simplesmente incrível o último episódio, a ponto de eu gravar uma coluna PokerCast falando o tanto de poker que tem nesse último episódio. Então, vou recomendar o seguinte: passa lá na coluna PokerCast, assista a coluna do Mister Beast, aproveita e assiste a coluna em que eu falei a respeito de Pedro Certezas e companhia, falando onde que é mais difícil equilibrar com o profissional. Eles incluíram o poker, eu falei sobre isso tudo na coluna PokerCast. E, na sequência, a primeira temporada de Beast Games é espetacular. E, em paralelo a isso, Marcelo Lanza, eu comecei a assistir Big Brother Brasil ontem, tá? Então, ontem, dia 8, eu comecei a assistir Big Brother Brasil. Aparentemente, já tem uma campeã no Big Brother, mas se você quiser flipar pelo segundo lugar, eu acho um jeito de botar todo mundo que está vivo lá, botar a baseada e a gente apostar 100 cruzeiro para o senhor torcer e eu também. Olha, eu confesso que eu não vi absolutamente nada e ontem eu fiquei sabendo que o Edilson Capetinha está no programa, só para você ter uma ideia do tanto O que eu estou Edilson sabendo. Capetinha está no programa, de fato. Ele já esteve, inclusive, perto de apertar o botão para ir embora. Quem que é a campeã?
A campeã é a Ana Paula, jogadora aqui de Belo Horizonte, já foi de uma edição anterior. Foi expulso por agressão. Foi. Eu não lembrava dela ser expulsa por agressão, não. Ela dá o tapa no cara. Mas ela está Ela... limpando o Big Brother agora, segundo eu vi por aí, praticamente é a grande favorita a ser campeã. Por isso que eu falei o seguinte: se você quiser fazer uma aposta para torcer, Marcelo Lanza, o que nós vamos fazer é o seguinte: pegar todo mundo que está vivo, exclui a Ana Paula e flipa todo mundo, e quem ficar com a segunda colocação leva. Ô, mano, eu faço aposta com você para você torcer, porque eu não vi e não vou ver. Então, Tá maravilhoso. a gente pode passar aquele número daquele jeito. Joga esse para a coluna da esquerda, esse para a coluna da direita, porque o Big Brother ele começa num horário que hoje em dia, para mim, ele é primitivo. Maravilhoso, Lanzinho. Então, vou pedir ajuda do nosso grupão do PokerCast. Quem quiser, me chama lá. Nós vamos achar um jeito de dividir os outros atletas para mim e para o Lanza, para a gente poder fazer esse acompanhamento. E aqui eu vou fechando, lembrando, convidando a você, amigo espectadora, o telefone para entrar no nosso grupo de WhatsApp está aqui na descrição, @GuiCalil e @LanzaMaia são os nossos Instagrams e Twitters. O programa chega a você pela H2Bet, pela SX Poker e pela Go Staking. Estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music, enfim, em todas as plataformas. Se não tivermos, me avisa que eu incluo. Nos indique, nos dê 5 estrelas, especialmente no Spotify e no iTunes. Matheus Crodo hoje sofreu, hein, Marcelo Lanza? Sofreu. Segunda-feira brava, nós dois meio arrebentados. Hoje ele sofreu. Mas eu estou correndo ali para o Campeonato Mineiro para gravar mais conteúdo. Vamos que vamos. Valeu, Crodo. Obrigado, ouvinte. Até a próxima. Um grande abraço a todos e até a próxima semana.